Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. Você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230M, e também pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Hoje é com o encerramento do nosso ano. Vamos conversar com a Melissa. Seja bem-vinda, Melissa. Oi, Fred, tudo bem? Uma alegria enorme estar encerrando, né, esse ano de 2023 aqui no Série Espírita. Então, sejam todos muito bem-vindos na internet, pela rádio, né? É uma alegria a gente poder participar desses momentos finais de bate-papo com você. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os ciclos da vida. Normalmente a gente tem muito essa prática, né, esse costume de encerrar ciclos a cada ano. Então, encerrando o ciclo de 2023 e iniciando 2024. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos fazer a nossa oração, que neste momento a gente possa elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a Ele, né, por esse ano, por 2023 e por tudo que Ele trouxe para nossas vidas, né, de desafios, mas também de muitas alegrias, de superação, sempre com Deus, com a espiritualidade ao nosso lado, nos amparando e nos dando força. E rogando a Ele que traga um 2024 com muitas alegrias e com muito progresso para todos nós. Que assim seja. Sim, seja. Bom, Melissa, para a gente iniciar, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite de estar conosco. E mais um ano vai se encerrando e novamente estamos aqui, né, para começar a falar um pouquinho sobre esse início de um novo ciclo, e gostaria de perguntar qual a importância dos ciclos na nossa vida. A vida, Fred, ela é feita de ciclos, na verdade, né? A gente observa que tudo na nossa existência possui um início, meio e fim. A gente tem muito essa necessidade de temporalidade, né? Ou seja, hoje estamos começando, amanhã estamos no meio do caminho, depois estamos terminando. A gente tem muito essa ideia do início, meio e fim, e é até necessário para que a gente possa compreender o mecanismo da vida, da existência e das relações também. Só que quando a gente pensa em esse ano de 2023 que está se encerrando, 2024 chegando, a gente lembra que a contagem dos anos, né, a forma que nós contamos os anos, é uma convenção humana, né? Nós alguém criou uma metodologia de contagem do tempo e aí passou-se a praticar essa contagem do tempo. O que representa o ano novo? Na verdade, o ano novo representa quando o Sol, né, a Terra completa uma volta em volta do Sol, em torno do Sol. Então, quando a Terra gira uma vez, né, dá uma volta em torno do Sol, nós temos ali o início de um novo ano. É o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol, que é o sistema de translação. E esse tempo aí leva aí 365 dias e uns quebradinho, né? E por isso que de vez em quando a gente tem aí o ano bissexto, que são 366 dias, para compensar as horas de diferença que tem, na verdade, desse sistema, né? De translação da Terra em torno do Sol. E aí, isso é uma convenção humana para o planeta Terra, de acordo com que o planeta gira em torno do Sol, de acordo com que o planeta gira em torno dele próprio. A gente tem o dia, né? O tempo que o planeta demora para girar em torno dele próprio, a gente forma as nossas 24 horas, manhã, tarde e noite. Então, são situações que estão vinculadas ao nosso planeta, mas não quer dizer que essa contagem de tempo seja a contagem de tempo do universo, porque isso vai variar muito, né? Então, essa ideia de tempo, ela está adstrita, que é a nossa realidade que a gente se encontra no planeta Terra, né? Mas em que pese não vermos eventos que possam ser criados ou impedidos pelo homem, que esse sistema de translação, rotação, não são coisas que a gente consegue controlar. Mas a forma de mensurar isso, aí sim foi organizada, criada pelos homens. A gente segue hoje o calendário gregoriano, que veio pelo Papa Gregório XIII, né, em 1582. Então, ou seja, em 1582 que foi criado esse calendário cristão, né, contado a partir do nascimento do Cristo, e que se baseia no calendário solar.
ou seja, o tempo que a Terra demora para dar um giro em torno do Sol. Mas não existe só o calendário gregoriano, que é o que a gente usa no Brasil e em diversos outros países. Existem vários outros calendários, como, por exemplo, o juliano, o etíope, o chinês, que é muito falado, né, do ano chinês, o judaico, o islâmico, o egípcio, o maia, e por aí vai. Ou seja, a forma de mensurar o tempo, ela varia de acordo com o próprio tempo, de acordo também com as próprias culturas, mas a gente vive em ciclos dessa forma, né? A gente está falando de ano, da virada do ano, nós vivenciamos ciclos o tempo todo na nossa existência. Mas para a gente começar um novo ciclo, outro precisa se encerrar. O que nem sempre é fácil na nossa vida, porque muitas vezes nós somos movidos pelo apego. A gente não quer deixar aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já está familiarizado, mas a gente precisa vencer esses ciclos. Para nós nos tornarmos jovens, nós precisamos deixar de ser crianças. Para nós nos tornarmos adultos, precisamos de deixar de ser adolescentes. Para a gente mudar para um outro emprego, a gente tem que deixar o emprego atual. E por aí vai, ou seja, o tempo todo nós estamos começando e finalizando ciclos na nossa vida. Muitos deles a partir de escolhas pessoais nossas. Mas existem ciclos, como do próprio ano, né, da mudança do ano, que não dependem das nossas escolhas. O que aí vai depender das nossas escolhas é o que vamos fazer com esse ano novo que nos é proposto, né, com essa proposta de recomeço. E sair da zona de conforto, desse fechamento de ciclos na vida, nem sempre é confortável, nem sempre é agradável. Muitas vezes vai exigir de nós coragem, vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós mais esforço, mais dedicação, para que a gente consiga encerrar um ciclo que a gente entende que já não cabe mais na nossa vida e nos abrir para um novo ciclo, que é o que a gente esteja buscando, que a gente esteja almejando para nós próprios. E aí isso vai depender, vai demandar um esforço pessoal, alguns sacrifícios, algumas renúncias, para que a gente consiga transpor esses ciclos e iniciar novas etapas na nossa vida. Ciclos que a gente não consegue impedir. O envelhecimento. Temos como impedir de envelhecer? Não tem como. É um outro ciclo da natureza, faz parte da natureza, que a gente precisa aprender a conviver com ele. Ou seja, o tempo todo nós estamos envoltos em ciclos, o tempo todo. E são importantes para que nos ajudem a processar vivências aqui na Terra. Imagina se tudo fosse igual o tempo todo, não tivesse princípio, meio e fim. Imagina se a gente não tivesse as 4 estações do ano. Imagina se a gente não tivesse o dia, se a gente não tivesse a noite, se a gente não tivesse essas mudanças que acontecem. Seria uma vida muito monótona, né? E aí, será que nós teríamos alegria, ânimo, motivação para fazer algo, para fazer o que precisa ser feito, se fosse tudo muito igual? Daí essa necessidade desses ciclos, e a natureza traz em si muitos ciclos importantes para nós, nos mostrando que tudo na Terra tem a sua etapa, tem o seu processo, e na nossa vida também. O que a gente precisa é se adaptar, entender que esses ciclos são necessários e buscarmos vivenciá-los da melhor forma possível. Sim, porque os ciclos, né, essas mudanças, por mais que tragam um desafio, a gente normalmente não gosta tanto, mas elas que nos fazem, né, movimentar. E nesses ciclos que a gente depende de nós, né, não esses ciclos, como você citou, que são da natureza, a gente vai empurrando, né? A dificuldade inicial, a gente vai empurrando com algumas datas e vai postergando sempre, né? Vou começar a dieta na segunda-feira. Né? Hoje vai para terça, vai para quarta. Não, deixa para semana que vem, hoje já é quinta e por aí vai, né? Os ciclos humanos a gente às vezes posterga muito, realmente. Os da natureza não tem como, né? E aí, dentro desses ciclos, a gente tem no Evangelho algumas orientações para a gente refletir sobre, né, o ano que se encerra e o que se inicia? Na verdade, Fred, existem várias citações no Evangelho que falam sobre essa questão dos ciclos, dos recomeços, das oportunidades que nos são concedidas. Mas eu separei uma especificamente porque fim de ano, esse período de final de ano que a gente vive, normalmente traz muita ansiedade. E toda mudança traz ansiedade consigo, né? Toda vez que a gente sabe que vai ter que mudar algo na nossa vida, quer seja um emprego, um relacionamento, a faculdade, né, a escola, o que quer que seja, toda mudança traz alguma ansiedade consigo, né? É natural
a gente ter essa ansiedade nos processos de mudança. Mas aí eu trouxe uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, quando Jesus diz para a gente assim, acho que é o maior lenitivo assim, para nos acalmar ante as dificuldades, as mudanças, aquilo que a gente não tem controle. Jesus nos diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ele tem algumas traduções um pouquinho diferentes, mas, ou seja, nesse sentido da gente não ter ansiedade pelo dia de amanhã, seja ele o ano novo, né, seja o próximo ano, seja ele as experiências novas que nós vamos vivenciar, porque as situações elas vão se encaminhando, vão se resolvendo, vão se ajustando de acordo com a necessidade do momento. Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande sobre o futuro, né? E essa expectativa nos traz uma ansiedade muito grande e a gente cria 1 milhão de alternativas e de soluções e de resoluções se acontecer isso, se acontecer aquilo, e são coisas que a gente não tem controle. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. E aí, às vezes, esse excesso de ansiedade, que é diferente da precaução, né? Que é diferente de nós termos aqueles cuidados necessários, sermos previdentes, nós às vezes nos preocupamos em demasia e de forma extremamente ansiosa. Isso nos causa grande prejuízo, porque a gente fica preocupado com o futuro e não vive o presente. E o que temos que lembrar é, o presente será a consequência do futuro. O que a gente vivencia hoje trará consequências, né, levará consequências ao nosso futuro. O futuro é feito de atos do nosso presente. Então, se eu fico preocupado lá no futuro, eu não estou agindo aqui no presente. Se eu não ajo aqui no presente, como vai ser esse futuro? Né? Fica uma coisa assim meio difícil da gente coordenar. Então, essa frase de Jesus que está em Mateus, eu acho que nos busca trazer para o centro, né, para o momento atual, de nós nos ocuparmos com as situações, com as dificuldades, com os desafios que nos são propostos neste momento. E deixa o futuro, que o futuro vai se encarregar de resolver as suas próprias questões e tudo chegará até nós de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, que a gente consiga controlar nossa ansiedade pelo ano novo, porque ele será o que tiver que ser para cada um de nós. Isso mesmo. E a gente gosta, né, de criar uma ansiedade na virada do ano com a perspectiva de um ano totalmente diferente. Para muitas pessoas já tem uma mudança programada, né? Quem estuda, como você falou, tem a mudança de turma, né? De chegando mais perto da formatura. Alguns ambientes, né, no trabalho, ou coisas já programadas para o ano, que nem ano que vem a gente tem um ano eleitoral, então para algumas pessoas tem um impacto maior. E aí a gente vai criando projeções de uma coisa que está muito distante que nem vai acontecer, né? E criamos essa preocupação que vai nos fazer mal, como você disse. E na perspectiva espírita, né? Como a gente pode encarar essas mudanças e transformações que o final do ano nos proporciona? Bom, a doutrina espírita nos fala uma questão, nos traz uma reflexão de uma questão que eu acho que ela é primordial para a gente pensar nessas mudanças de ciclo e no futuro que nos aguarda, que é a questão da reencarnação. Não é a primeira vez que estamos aqui, não é a última que estaremos por aqui. Esses ciclos, inclusive o próprio ciclo da encarnação, desencarnação, reencarnação, são contínuos para nós. E, na verdade, tudo se trata como oportunidades de crescimento e aprimoramento. Nós estamos na Terra para progredir, para construir nossa felicidade, mas não a felicidade aqui do mundo, não a felicidade das coisas materiais, não a felicidade da posse da matéria, mas a felicidade da construção do ser integral, da construção da nossa espiritualidade, de nós galgarmos aí o caminho, né, os passos para nos tornarmos espíritos puros, evoluirmos moralmente. Por isso que a gente está aqui, para trabalhar no nosso processo de evolução. Então, a doutrina espírita nos mostra que hoje é resultado do nosso ontem, amanhã será o resultado do nosso hoje. E a gente fala nessa existência mesmo, mas a gente pode ampliar isso para as existências que nós já tivemos, as nossas encarnações anteriores. Então, sempre caminharemos para o melhor, desde que nós estejamos buscando fazer o melhor na nossa vida hoje. É a lei de ação e reação. Para cada ato meu, para cada ação minha no presente, eu vou ter uma reação no futuro. Então, se a gente está semeando, né, sementes de amor, de paz, de concórdia, de compreensão, é isso que eu vou colher no meu futuro.
Mas, por outro lado, se eu semeio sementes, né, de discórdia, de ódio, de egoísmo e por aí vai, são esses frutos que eu vou colher também no meu futuro. Então, as mudanças e transformações que o final do ano, esse período de meditação maior que a gente tem, que o final do ano nos proporciona, a doutrina vai nos dizer, né, os nossos benfeitores vão nos dizer, olha, reflita sobre sua vida, aproveita esse momento para pensar o que foi, né? Como vivemos até aqui? O que já angariamos de crescimento moral e espiritual? Aonde eu quero chegar? Como eu vou fazer para chegar lá? É como se fosse realmente uma grande viagem. A gente lembra, a gente está no meio da viagem, a gente lembra de onde a gente saiu, o dia que saiu, como que estava o clima, como que foi a trajetória, mas agora a gente está aqui nesse momento presente, pensando no restante da nossa trajetória, da estrada que vem pela frente, que a gente às vezes não, né, não conhece. Então a gente tem que se programar. Como eu vou chegar no meu destino? Preciso, quero chegar bem, quero chegar saudável, quero chegar feliz, quero cumprir a minha jornada nessa viagem da melhor forma possível. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido de construir dia após dia essa nossa jornada evolutiva para a nossa felicidade. Então, mudança de ano, mudança, né, esse período aí de mudança de ciclo, fechamento de um ciclo, início de outro, é um momento para a gente refletir e também buscar se aprimorar e crescer enquanto espíritos imortais que somos. Isso mesmo. E aí, essa perspectiva a mais, né? A gente está falando dessa mudança de ciclo, normalmente a gente faz os planejamentos, né, de comprar um carro novo, né, conseguir um novo emprego, conseguir uma namorada, namorado, mas a gente esquece desse lado, né, espiritual, que é o nosso objetivo aqui, né? Então a gente construir também por esse lado. E nesse lado, né, espiritual, da gente buscar ser uma pessoa melhor, tem uma questão que às vezes a gente pode aproveitar esse final de ano, essa mudança de ciclo, para superar, que é os desafios, né, que a gente tem com outras pessoas, através do perdão, né, da reconciliação. Então, princípios espíritos, o Espiritismo nos ensina a respeito desse perdão, dessa reconciliação. Pois é, Fred. Você tocou num ponto aí que costuma ser um ponto bem delicado, ainda mais para fim de ano. Ainda mais para fim de ano, né? Já teve ali a ceia de Natal, já teve a reunião de família, já teve as confusões de fim de ano, e aí vai iniciar um novo ano. E a gente sabe que, principalmente na família, estão os nossos maiores desafios, isso é fato. Mas não apenas na família, nas nossas relações sociais, muitas vezes nós precisamos desenvolver o perdão, desenvolvermos o amor, desenvolvermos a empatia, a renúncia e tantos outros atributos e virtudes que a gente tem que desenvolver aqui na Terra, né? Então, a doutrina espírita nos coloca que nós não estamos na nossa família ou no círculo de amizades e de relacionamentos que nos encontramos hoje por acaso. Você não está no seu emprego por acaso. Você não está no setor do seu emprego por acaso. Você não está exercendo a função que você exerce hoje por acaso. Você não está na família errada. Você não tem um círculo de amizades equivocado. É claro que a gente faz algumas escolhas ao longo da nossa vida que aí trarão resultados pelas nossas próprias escolhas, livre-arbítrio. Mas nós somos inseridos de uma forma geral em situações, nas mais importantes da nossa vida, né? Em situações que são necessárias para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento moral. E principalmente dentro do lar, nós vamos ter espíritos com os quais já convivemos no passado e que são espíritos para os quais nós somos credores ou devedores, ou seja, estamos na condição de ter a receber ou ter a quitar algo, ou ambas as coisas em situações diferentes, em relação a esses espíritos, porque já vivemos no passado experiências que talvez não tenham sido tão bem sucedidas. Às vezes não é nem no passado de outras encarnações, às vezes é no passado dessa encarnação mesmo, da atual existência nossa, mas que pelos motivos os mais diversos possíveis, nós nos distanciamos dessas pessoas, nós criamos abismos por problemas familiares, por discussões, por pensamentos divergentes, e aí essas pessoas se afastam. E aí a doutrina vai nos falar sobre a importância de nós exercitarmos o perdão, perdoarmos aqueles que estão conosco na caminhada, porque nós também precisamos do perdão, porque muitas vezes nós nos equivocamos também nessa caminhada. Nenhum de nós está isento de erros, porque estamos aqui para aprender a caminhar mesmo. E aí eu trago uma outra passagem
a respeito dessa parte aí do perdão, da reconciliação, né, de encerramento de ciclos, para a gente refletir nesse finzinho de ano, para a gente ainda ter esses momentos de reflexões para a nossa vida, Jesus vai estar em Mateus também, no capítulo 5, versículos 23 a 24, Jesus diz para nós o seguinte: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta perante o altar, né, ou seja, levando a sua oferta perante Deus, né, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe ali sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Nesse sentido, o que quer dizer? O que adianta nós adorarmos a Deus? O que adianta nós orarmos a Deus? O que adianta nós irmos aos templos, aos cultos, à missa, fazermos a parte exterior né, dessa nossa vinculação a Deus, da nossa religiosidade, se nós não conseguimos cumprir aquele ensinamento mais básico que Jesus nos disse, que ele resumiu, né, sintetizou a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente não consegue amar o nosso irmão, como que a gente vai amar a Deus? Como que a gente vai caminhar nessa nossa jornada? E aí a gente precisa, então, ter essa perspectiva de o altar do ano novo, né, pegando essa passagem do Evangelho, vamos pensar no ano novo que virá, 2024, chegando aí, que seria esse altar onde nós estamos ofertando ali as nossas possibilidades, as nossas expectativas, os nossos anseios, estamos depositando ali toda a nossa expectativa do nosso futuro, né, de um novo ano que se inicia, mas antes da gente pensar em todas essas expectativas, vamos aproveitar esse tempinho final de 2023 para buscarmos resolver aqueles probleminhas que a gente foi adquirindo ao longo do ano, ou até de tempos mais anteriores, para que a gente possa se reconciliar com os nossos irmãos e vivermos um verdadeiro ano novo com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade. Sim. Um pouquinho mais para frente no mesmo capítulo, ele fala, né, reconcilia-te enquanto está a caminho, que é justamente aproveitar esse momento, né, e não deixar para depois. Reconcilia-te, então, nesse ano ainda. Até porque a gente não sabe como vai ser, né, o futuro que nos aguarda, e muitas vezes a gente perde uma oportunidade que está tão fácil de ser resolvida agora e vai criando dificuldades para uma situação que pode ser, né, vai se complicando. Às vezes uma coisinha boba, a gente vai criando um atrito cada vez maior e não se reconcilia. Às vezes uma conversa simples já resolveria o problema. Como você falou, passa o ano mais tranquilo, né, menos um problema e consegue, né, caminhar para o próximo ano. E a gente falou, né, você falou sobre a gente viver no presente, mas como a gente pode, então, viver as expectativas, as projeções do ano novo, mas com um olhar também para o passado? Então, quando a gente pensa em passado, presente e futuro, a gente pensa numa linha do tempo dessa nossa existência aqui, né? Desse lapso temporal que a gente vivencia aqui. É muito comum nós termos, lembrar do passado com uma certa nostalgia, né? E ali com uma certa melancolia, e em alguns casos, às vezes, as pessoas se prendem tanto ao seu passado que desenvolve até uma depressão por não conseguirem continuar de agora em diante, não conseguem criar expectativas ou vivências de agora em diante, fica preso lá atrás. E aí isso traz depressão, né? Traz angústia e outras doenças e dores da alma que precisam ser trabalhadas. Então a gente não pode viver no passado, porque, né, a própria palavra diz, já passou, não está mais aqui, não está mais acontecendo. E a gente tem que deixar o passado partir para que a gente possa viver o presente e construir o futuro. Mas a gente sempre diz que o passado, ele é aprendizado. Por que a gente estuda história? História mesmo, lá na escola, né? Para a gente entender o que aconteceu até hoje em nossas vidas, mas principalmente para que não se repitam erros. Para que os erros do passado tenham sido fortemente aprendidos para não precisarem se repetir no presente. Quando a gente pensa em história nacional, em história mundial, né? Mas isso também se aplica na nossa vida. A gente estudar os nossos erros do passado, que a gente se equivocou, que a gente errou, para não repetir os mesmos erros no presente e, por consequência, não ter que sofrer as mesmas dores
em seguida. Então, o passado, ele precisa ser visto como aprendizado, como as experiências que nós tivemos e que trouxeram conhecimento, aprendizado, ganhos para nós, sejam eles positivos ou negativos, porque nem sempre a gente aprende, ou quase nunca a gente aprende, na alegria, na satisfação, quando está tudo muito bem, lindo, maravilhoso. A maioria de nós aprende na dificuldade, no sofrimento, na provação, na carência, né, nas situações difíceis. São nesses momentos mais dolorosos que nós tiramos mais aprendizados concretos para a nossa vida, e aprendizados que a gente leva ao longo da nossa existência. Então, enxergar o passado como o quê? Aprendizado, algo que vivenciamos e que nos ensinou algo, seja pelo amor, seja pela dor. Mas nós não devemos nos paralisar no passado. É deixar fluir, é deixar partir quem já não está mais ao nosso lado, é entender que todos aqueles ciclos que a gente vivenciou já se encerraram, é permitir que esses ciclos realmente se encerrem para que a gente dê abertura para o novo. Não dá para a gente encher um copo de água que já está cheio. Primeiro a gente precisa esvaziar essa água, né, jogar essa água aí que não serve mais para nós fora, para que a gente possa encher esse copo com uma água nova. Então, para a gente fazer esse processo de construção de um futuro que a gente deseja, precisamos libertar o nosso passado. E nem sempre isso é fácil. Muitos de nós, boa parte de nós, tem um apego muito significativo ao seu passado. E aí é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, porque na minha época era melhor, porque na minha época era assim, porque minha família era desse jeito, porque eu criei meus filhos dessa forma. E aí, esse vínculo de apego ao passado não permite que a gente vivencie o presente atual. A minha época é hoje. Na minha época não é quando eu era criança. Pode até ser, na minha época, quando eu era criança ainda, né? Mas, das histórias e tal. Mas a minha época é a época presente, é a época que eu estou vivendo. Então, esse negócio que na minha época era melhor, não. A minha época é agora. Então, eu tenho que fazer agora melhor. O meu presente tem que ser melhor. E aí a gente precisa entender o passado como esse professor, esse mestre, que nos ensinou muito, para que a gente haja no presente, de acordo com os ensinamentos que a gente teve, o que deu certo, o que foi legal, o que foi bacana, e o que não foi tão bom assim que eu preciso mudar. Isso é aprendizado. Para que a gente possa construir um futuro melhor. Mas o futuro a gente não constrói de uma hora para outra. É o momento presente, dia após dia, que vai construindo esse futuro. Então, eu não tenho como construir hoje o que está projetado para a minha vida daqui a 10 anos. Eu começo esse processo hoje, mas é um processo que vai me exigir tempo, paciência, dedicação, para que eu alcance o meu objetivo daqui a 10 anos. Emmanuel tem uma frase que eu amo, que ele diz para a gente que o tempo não respeita as edificações que ele não ajudou a construir. Então, para nós edificarmos algo em nós, virtudes em nós, isso leva tempo. É dia após dia. Da mesma forma que para a gente construir os nossos músculos, né, nosso corpo físico, e trabalharmos isso em academias, por exemplo, exige tempo. Não adianta eu ir na academia um dia e achar que está resolvido e amanhã eu estou com o corpo atleta, sem a menor chance. E nos quesitos espirituais, de conquista espiritual, mais ainda, exige tempo, dedicação, repetição, para que a gente consiga aprender apreender essas experiências espirituais e realmente assumir para nós essas virtudes que nós estamos buscando construir na nossa vida. Isso leva tempo, leva dedicação, leva nós nos empenharmos nisso. Então, futuro, gente, futuro é oportunidade. Todas as portas estão ali à nossa frente, né? A gente vai escolher qual porta que a gente vai ingressar de acordo com as nossas aptidões, com o nosso interesse, com as nossas vontades. Mas não devemos nos esquecer do aprendizado que a gente já teve, do passado, né? Porque esse aprendizado, quando bem compreendido, ele vai nos ajudar a evitar cometermos outros erros, né, e sofrermos os dissabores desnecessários na nossa vida. Então, aprender com o passado,
agir no presente para construir o futuro que a gente deseja. Isso leva tempo, então aí a gente precisa buscar trabalhar, né, Fred, um pouquinho a nossa ansiedade para a gente conseguir vivenciar isso tudo e pensando um dia de cada vez. A cada dia, como Cristo nos disse, né? A cada dia basta o seu mal. Um dia de cada vez. Vamos preocupar no momento presente, com a experiência do passado, mas visando construir um futuro melhor. Como você falou, tudo se encaixa, né? O passado, o presente e o futuro, mas a gente vivenciar hoje essa dificuldade que a gente falou lá no início, né? Do ciclo, de iniciar um novo ciclo, é comum porque a gente não tem esse costume. Né? A gente está tentando criar um novo costume, né? De vivenciar uma prática mais equilibrada. E aí a gente tem que ter justamente esse controle de ver que o que passou, passou, né? É só para nos ensinar, e é daqui para frente que a gente tem que ir corrigindo. Se fez errado para trás, aprendeu, não faz mais, tenta não fazer mais, né? De vez em quando a gente faz de novo, mas seguir em frente tentando não fazer de novo. E quais práticas, né, espirituais são recomendadas para a gente fortalecer essa conexão com os ensinamentos de Jesus? Então, muitos nesse período do ano, né, Fred, do encerramento do ano, ou em outros momentos ao longo do ano, pensam nas práticas exteriores, né? E a gente vê muito comum a passagem de ano as pessoas fazendo simpatias, oferendas, preocupadas com a cor de roupa que vão utilizar. Gente, eu tô de branco, mas é por acaso, tá? É por acaso. Não foi proporcional, não, é proposital, não. Mas às vezes as pessoas se preocupam com a cor da roupa ou as simpatias, etc. Mas isso tudo, essa parte exterior, é claro que a gente respeita os credos, as religiões das outras pessoas, né, a cultura dessas outras pessoas, mas a principal prática que nós podemos adotar nessa virada de ano, né, nessa virada de chave também na nossa vida, para fortalecer a nossa conexão com Jesus e com a vida e com a nossa própria transformação moral e espiritual, é a prática do amor, é a vivência do amor, né? Essa é a grande oferenda, né, que a gente pode praticar na virada do ano, mas em todos os dias da nossa vida. É ofertarmos amor ao nosso semelhante, a todos aqueles que necessitam, através da caridade. Quando a gente fala de caridade, existem dois tipos de caridade, né? A caridade moral e a caridade material. A caridade material, ela é mais fácil. Doar o alimento, doar água a quem tem sede, doar agasalho a quem tem frio, dar de coisas materiais que são necessárias, são muito necessárias. Mas é a parte mais fácil da caridade. Agora, o convite que a gente precisa se fazer também agora é de desenvolvermos a caridade moral, doarmos de nós, doarmos em prol do nosso semelhante atributos morais, doarmos o nosso tempo, doarmos os nossos ouvidos, doarmos um abraço afetuoso, doarmos a nossa compreensão, doarmos o nosso amor, o nosso perdão. São coisas que a gente precisa trabalhar em nós para vivenciarmos essa caridade moral que o Cristo nos convida a exercitar, né? E aí, com isso, a gente pode auxiliar muitas pessoas à nossa volta, começando pelo próximo mais próximo, ou seja, aqueles que estão mais próximos a nós. E esse exercício da caridade moral, ele também precisa ser cotidiano, ele vai começando aos poucos. E Emmanuel tem uma outra frase também que eu gosto muito, que ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a gente não vai praticar a caridade, o amor ao próximo da noite para o dia. Hoje, a partir de hoje, eu sou uma pessoa caridosa. Não é assim. A gente precisa exercitar essa prática. E aí a gente vai exercitando nas pequenas coisas, se desapegando de bens materiais, doando esses bens materiais, separando um momento do nosso dia, da nossa semana, para auxiliarmos projetos sociais, e por aí vai, né? E aí a gente lembra, nessa fase aí do nosso bate-papo, da parábola do bom samaritano. Quando o doutor da lei questiona Jesus, o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus, o que Jesus responde? Jesus não dá o roteiro para ele, não faz isso e pronto, acabou. Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? Primeiro ponto. E depois, como a lei? Né? Ou seja, o que está escrito e como que aquele doutor da lei interpretava o que estava escrito. E aí ele diz, né, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe responde, disseste muito bem, faze isso e herdará o reino dos céus e viverás, né?
E aí aquele doutor da lei querendo se mostrar como justo, ou até para ter aquela pega ali para, né, ver Jesus em condição de dificuldade, ele questiona, mas quem é meu próximo? Porque para nós hoje isso é mais fácil a gente interpretar, mas para os judeus isso era uma questão muito complicada. Muitos entendiam que o próximo era apenas ali, os judeus, que seguiam ali bonitinho, né, a, a religião ali conforme preceituava Moisés ali, bem de uma forma bem restrita. Para outros, isso já se expandia, e aí incluiriam, por exemplo, os samaritanos. Mas e os gentios? Aqueles que não seguiam a lei mosaica? Seriam eles também o meu próximo? Eu deveria amá-los como a mim mesmo? E isso era uma questão de raça ali, de religião muito complexa, muito complicada para aquele tempo. E aí Jesus, ao invés de responder, ele traz uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, né? Deixado semi-morto à beira do caminho. Eis que por ali passava um sacerdote, o viu caído e foi embora. Passava ali também um levita, viu aquele homem caído e seguiu seu curso. Mas eis que por ali trafegava um samaritano, e ao ver aquele homem caído, encheu-se de profunda compaixão. Deitou-lhe vinho e azeite nas feridas, pensou-as, limpou-as, pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal, sobre sua cavalgadura, o levou até a próxima hospedaria, cuidou daquele homem, e no dia seguinte, ao sair, deixou 2 denários com o hospedeiro, pedindo para que cuidasse bem daquele homem até quando ele regressasse, que o que mais ele gastasse com aquele homem, ele o retornaria, né, o pagaria. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei, quem foi o próximo mais próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei, para não falar samaritano, né, falou assim, aquele que foi movido de compaixão. E aí, ou seja, fazer a caridade é ser movido de compaixão. É não se perguntar se aquela pessoa é da mesma religião que a minha, se pensa igual a mim, se a política dele é a mesma política que a minha, se ele faz o bem ou faz o mal, por que ele está naquela situação. É simplesmente ajudar, pelo amor de ajudar, né? Pela gratidão, pela satisfação que era ajudar. Isso é se tornar algo natural em nós, espontâneo. E como Emmanuel diz, a disciplina ela antecede a espontaneidade, ou seja, primeiro eu preciso me disciplinar a fazer o bem. E vai chegar um ponto que fazer o bem se torna algo natural em mim. Eu faço e nem percebo que fiz, porque aí sim eu já assimilei, eu já adquiri isso em minha vida. E da mesma forma, essa proposta, então, para a gente fortalecer os nossos ensinamentos, né, a nossa vinculação ao Cristo, é exercitarmos o amor na nossa vida, exercitarmos esses atos de amor através da caridade. Se a gente ainda não consegue de forma espontânea, que seja de forma disciplinada até alcançarmos a espontaneidade. Percebe um clima um pouco diferente, né, mais voltado a essa solidariedade, a caridade, de uma maneira geral, nesse final de fim de ano, principalmente no Natal, né, mas no final do ano ainda mantém um pouco um clima um pouco mais leve, vamos dizer assim, embora de vez em quando a gente perturba um pouquinho, né, e vira um clima um pouco mais caótico. Mas a gente vê uma perspectiva diferente que a gente pode aproveitar, né, da passagem de ano, principalmente observando esse papel dessa caridade, da solidariedade, né, no encerramento desse ciclo. Sim, a prática da caridade, da solidariedade, ela tem tempo, né? Tem assim, ela é oportuna o tempo todo. Ela deve acontecer o tempo todo, não apenas no Natal, no fim de ano, ou em algumas outras datas, Dia das Crianças e por aí vai, né? Às vezes a gente se fixa muito nessa questão de data, muito humano, né? Do calendário humano, da gente se fixar em data. Mas fazer o bem não tem data certa, a gente, na verdade, precisa buscar desenvolver o bem o tempo todo da nossa vida, né? E a partir do momento que a gente, ainda que seja nesse fim de ano, nesse período de reflexões mais intensas que a gente tem, de uma busca pela espiritualização maior, que seja ainda nessa época, né? Desenvolvendo aí a disciplina para depois vir a espontaneidade, amenizar o sofrimento dos que passam por experiências dolorosas sempre vai nos trazer
condições melhores para nós próprios, ou seja, ganho espiritual no sentido de nós nos tornarmos um pouco melhores, mais humanos, mais fraternos, né? Isso pode ser em que nível for, nível material, doando alimentos, agasalhos, abrigo, né? Mas pode ser também nível moral, como a gente falou da caridade moral, levando um alento moral, um abraço, uma palavra de bom ânimo, uma palavra, um gesto de apoio, de consideração, né? O perdão, como a gente também comentou, da importância da gente exercitar o perdão nesse período de final de ano, né? De buscarmos reaver laços do passado. Tudo isso, todas essas pequenas experiências nos tornam mais humanos, né? E principalmente trazem esperanças de dias melhores, mais esperança na humanidade, né? De uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais preocupada com o bem-estar de todos e não apenas de nós próprios, né? A gente precisa buscar desenvolver aquele nível de amor do ágape, desse amor universal, de nós auxiliarmos a todos aqueles que estão à nossa volta, conhecidos e desconhecidos, simplesmente pela alegria de nós podermos amparar e auxiliar esses irmãos em jornada. E isso traz esperança, isso renova a nossa credibilidade na humanidade, isso nos traz uma nova energia nessa jornada, né? E a esperança é o sentimento que mais impera na virada do ano, né? A esperança do novo ano que vai vir, a expectativa de que será um ano melhor, né? Esperança de dias felizes na nossa vida, esperança de conquistar os nossos sonhos, de vencer as nossas dificuldades, esperança de sermos mais felizes. A nossa espécie, a espécie humana, ela é a única que tem maior consciência em nível racional, né, da importância de nós nos auxiliarmos mutuamente. E também, claro, de auxiliarmos nossos irmãos menores visando uma vida coletiva mais feliz, mais saudável, mais equilibrada. Mas a gente ainda tem muito a caminhar nessa proposta da solidariedade, da fraternidade, para que a gente consiga construir um mundo mais ditoso, um mundo feliz aqui na Terra. A nossa caminhada ela ainda é longa, ainda será longa, mas estamos nessa trajetória, estamos nesse caminho. Só de estarmos aqui conversando sobre as perspectivas de encerramentos de ciclo, início de novos ciclos e as oportunidades que a gente tem pela vida, né, pela frente, isso já nos demonstra que a gente está nesse caminho de aprendizado, que a gente não pode estacionar. É um dia de cada vez, mas que a gente continue nessa jornada, Fred. Sim, e junto com a caridade tem outro aspecto, né, muito importante na nossa vida como um todo, mas nesses momentos de ciclo, que é a gratidão. Como a gente pode, então, cultivar a gratidão nessa transição que a gente está vivendo? Então, com certeza a gratidão, ela abre portas. Ela abre muitas portas na nossa vida quando a gente passa a enxergar que tudo que chega até nós tem uma razão útil de ser, que tem um objetivo, que seja um objetivo de aprendizado. A gente falava do passado e do futuro, né? O passado enquanto aprendizado, enquanto esse mestre, esse professor que nós tivemos, nós precisamos ser gratos a ele, porque foi ele que nos permitiu estar aqui agora. Por mais que a gente possa ter passado por experiências dolorosas, por mais que a gente possa ter passado por traumas, por mais que a gente possa ter passado por situações que nos causem frustração, medo, esse passado é mestre, é professor. Então, sermos gratos porque ele nos construiu, construiu quem somos hoje, né? Ainda que não tenha sido como nós desejaríamos que fosse, mas foi ele que nos moldou, que nos aperfeiçoou e nos fez chegar a esse momento de hoje, né? Ele foi como precisávamos que ele fosse, ou como agimos, né, de forma a merecer esses efeitos que aconteceram no nosso passado, mas nos construiu, nos moldou quem somos hoje. Já o futuro, e daí a importância de nós termos gratidão por esse passado, né? Por essa história que carregamos e acolher essa história com carinho, acolher essa história com entendimento, com compreensão de que veio para nós aquilo que nós precisávamos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. E enxergar o futuro, né, já com uma gratidão prévia, uma pré-gratidão, na certeza de que o futuro será o resultado do que eu estou fazendo no meu dia de hoje. Então, para um futuro melhor, para um futuro mais feliz, para um futuro mais equilibrado, precisamos semear um presente de amor, de compreensão, de perdão, né? De todas as virtudes que nós desejamos para a nossa vida.
E aí tendo mais atenção nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Como nós estamos falando, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, como tem sido a nossa interação com o mundo. Agirmos com mais consciência. E assim a gente trabalha nessa construção desse futuro que a gente deseja, mas com consciência. Consciência das escolhas que fazemos no nosso presente. E aí, assim, a gente antecipa a nossa gratidão pelo futuro, na certeza de que chegará até nós duas coisas, Fred. Chegará até nós o que nós necessitamos para crescer, para progredir, para nos tornarmos pessoas melhores, né? De acordo com a nossa etapa evolutiva. Então, vai chegar para nós o que nós necessitamos para aprendizado, ainda que seja um remédio amargo, ainda que seja um remédio doloroso, mas é o que a gente necessita. E segunda coisa que chegará até nós, o que nós merecemos, de acordo com a nossa semeadura, de acordo com o que a gente tem feito no nosso presente, de acordo com o nosso passado construído também, nós teremos no futuro aquilo que nós merecemos. Então, vai ser de acordo com a nossa necessidade e vai ser de acordo com o nosso merecimento. Daí a importância de trabalharmos no presente para que a gente possa ter frutos doces no nosso futuro de acordo com as nossas ações. Sempre tendo em mente isso, nós recebemos aquilo que nós damos ao universo. O universo, ele é meramente retributivo. Ele retribui para a gente aquilo que a gente dá. Se a gente não está satisfeito com o que a gente está recebendo hoje, a resposta está no nosso passado. Mas, para que a gente tenha um futuro melhor, para que a gente tenha um ano novo melhor, para que a gente tenha uma vida melhor, precisamos semear no dia de hoje aquelas coisas, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas experiências que nós desejamos para o amanhã. Sim. E a gente, nesse processo, a gente vai pegar agora esses dias para a gente ir treinando um pouquinho, né? Esse equilíbrio que a gente tem construído, né, entre o espiritual e o material, que essas celebrações, né? É importante celebrar, comemorar, né, esses ciclos que se encerram, que se iniciam, mas como a gente pode, então, encontrar esse equilíbrio entre as festas materiais, as festas terrenas, com o nosso desenvolvimento espiritual? Então, Fred, tá errado comemorar? É errado comemorar? É errado festejar algo que é bom, porque a gente entende que é bom na nossa vida? Claro que não. Viver esses momentos de festas, de alegria, não é errado. Tanto que Jesus estava lá nas bodas, né? E não estava simplesmente lá nas bodas, como ele transformou a água em vinho. Mas a questão não é o erro não está em comemorar. O erro está nos excessos que nós nos permitimos nessas comemorações. E aí é uma reflexão íntima, né, para cada um de nós. Paulo já nos dizia: tudo me é lícito, posso fazer o que eu quiser, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a doutrina espírita vai falar para nós sobre o livre-arbítrio e sobre a lei de ação e reação. Eu posso tudo, mas sou responsável por tudo também. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Então, o que a gente precisa buscar nesse final de ano, nas comemorações, é agir com equilíbrio. Não ter ideia de que, né, que não haverá amanhã, porque vai haver, e vai haver as consequências dos nossos atos, sejam elas físicas, né, da ressaca, do mal-estar, do passar mal, pelos excessos cometidos aí da nossa alimentação, mas também consequências morais, de coisas que nós fazemos, de atitudes que nós temos, de decisões que nós tomamos, e que poderão trazer consequências aí para toda a nossa vida. Quantos crimes, quantos homicídios acontecem num momento de intemperança, de briga, de discussão, por coisas bobas, uma briga no trânsito, uma discussão sobre alguma coisa ali, né, em família, enfim, situações do dia a dia que poderiam passar de forma mais amena se nós tivéssemos mais consciência dos nossos atos, se nós pensássemos antes de agir ou de reagir. E daí a importância, então, da gente pensar, da gente evitar os excessos. Podemos comemorar? Podemos. Mas não esquecer que há um dia amanhã, né? Que hoje não é o último dia da nossa vida, não, né? Então, comemorar com moderação, comemorar de uma forma mais tranquila, sem excessos. E que os nossos excessos, os excessos que poderíamos cometer, em questão de alimentação, por exemplo, né, de festividades, que esse excesso que a gente faria, que é totalmente desnecessário, possa suprir aquilo que falta a alguém. Então, que eu converta o meu excesso desnecessário
para uma cesta básica, para um alimento, para um presente para uma criança, para um agasalho, para um material escolar, para uma família, ou seja, reverter algo que eu gastaria desnecessariamente, que eu perderia aquilo por nada, né? Seria um grande excesso na minha vida, eu reverter isso de forma a levar um alento, um alívio, um consolo para aqueles que necessitam. Então é isso, Fred. Trabalhar o equilíbrio, trabalhar, vivenciarmos esses momentos de festividade com o máximo de harmonia possível, né? Na certeza, para que a gente não se arrependa de nenhum excesso que a gente cometa. Podemos nos divertir? Podemos. Temos direito de nos divertir, temos direito de comemorar, né? Temos direito de ter esses momentos em família junto àqueles que nós amamos, mas devemos pensar como nos divertir, sem nos ferir e sem ferir aqueles que estão à nossa volta. Sim, e a gente falou, né, no contexto geral da nossa mudança interior, da gratidão, do perdão, da caridade. Como a gente pode entender a importância dessa renovação, né, íntima, como parte do processo de virada do ano, e como a espiritualidade pode nos influenciar nessa mudança, nessas atitudes. Como a gente falou, a virada do ano, essa mudança de ano é convenção humana, né? Isso a gente não tem dúvida, né? É uma convenção humana. Contudo, Fred, nós seres humanos, a gente precisa dar de vez em quando essas resetadas, sabe? Essas reiniciadas. É igual o computador que a gente, quando ele começa a travar muito, a gente reinicia. O celular, ele está começando a dar muito problema, a gente dá aquela desligada, deixa lá uns minutinhos desligado, né? Depois liga novamente. Nós precisamos dar essas reiniciadas na nossa vida que simbolizam essa mudança de ano. Quando a gente pensa no ano novo que está vindo, a gente se enche de esperança, se enche de novas propostas, faz novos projetos, né? Busca ali transformações íntimas. Mas o mais importante, muito mais importante do que pensar na casa nova, na troca do carro, na compra do novo celular, nos presentes do fim de ano e etc., muito acima das questões materiais, que são importantes na nossa vida material, mas muito acima disso, a gente precisa buscar construções espirituais. Ano que vem, Fred, ano que vem eu quero trabalhar a questão minha do egoísmo. Eu ainda me sinto egoísta, então eu quero, em 2024, me tornar uma pessoa menos egoísta. Eu quero me tornar uma pessoa menos invejosa, eu quero me tornar uma pessoa menos materialista, e por aí vai. Pensar nos aspectos morais que a gente quer se renovar também, sabe? Fazer um upgrade moral para as nossas melhorias, né? E aí a gente entende que esse momento de renovação, de início de um novo ciclo, nos permite criar esses novos projetos, criar essas novas ideias, trazer mais esperança na nossa vida e a certeza de dias melhores, de uma nova oportunidade, de uma folha em branco novamente, que a gente recebe, né, um livro em branco, na verdade, com 365 páginas, ano que vem é 366? Né? Ano que vem são 366, a gente ganhou uma página extra para o ano que vem. Então, a gente aproveitar para escrever a história das nossas vidas nessas páginas em branco que nos são entregues da melhor forma possível. E como que a espiritualidade nos ajuda nesse processo, né? O tempo todo, a espiritualidade superior está buscando nos intuir, nos influenciar para o bem. O problema é que a gente fica, às vezes, igual aqueles macaquinhos, né? Não vejo nada, não enxergo nada, não falo nada, não sei de nada. E a gente perde oportunidades de compreender questões na nossa vida, né? Mas a questão é, nós damos ouvidos à espiritualidade superior, a tudo que eles buscam nos influenciar no bem, nós damos vazão, nós damos ouvidos ao nosso benfeitor espiritual, ou nós ainda nos comprazemos na satisfação dos nossos prazeres meramente materiais. Porque o tempo todo a espiritualidade está a nos influenciar, nos indicar o caminho certo a seguir, nos auxiliar, nos fortalecer nisso. Mas às vezes a gente ainda prefere os prazeres da matéria, da carne, e a gente se deixa levar muito somente por isso. E aí é o nosso livre-arbítrio, é o que nós escolhemos fazer, né? Mas quando a consciência ela desperta, Fred, quando a gente já tem uma consciência que nos fala que existe muito além da matéria, que a gente precisa trabalhar questões espirituais em nós,
essa busca de respostas, essa busca de espiritualização se torna maior. E aí a gente consegue dar mais ouvido, né, aos nossos benfeitores espirituais. As conquistas materiais, elas já não têm mais tanta relevância, tanta importância na nossa vida. A gente fica feliz, mas o principal é quando a gente consegue vencer nossas más tendências, vencer nossos vícios morais e nos tornarmos pessoas melhores, né? E aí essas conquistas espirituais vão nos transformando, nos enriquecendo enquanto espíritos. E o Evangelho de Jesus, ele é um manancial inesgotável de aprendizados, de ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? A proposta do Cristo é vivência do amor, vivenciar o amor. E dessa forma, quando nós estamos abertos a essas mudanças, né, positivas, a espiritualidade vai nos impulsionar, vai nos ajudar, irá nos sustentar nos momentos de dificuldade. Não que não teremos dificuldade, mas teremos mais coragem para vencer essas dificuldades. Teremos mais paciência, mais tolerância e enxergaremos um propósito nesse processo todo, até nas turbulências, até nas dificuldades, que é o propósito da nossa evolução espiritual. Melissa, eu gostaria de te agradecer, né? Nosso tempo já vai se esgotando. Muito obrigado por estar, né, participando do programa durante este ano, que no próximo ano a gente continue, né, te recebendo aqui. Eu te passo a palavra para você fazer sua mensagem final. Bom, o que eu gostaria de desejar, Fred, para todos nós, né, todos que nos acompanham aqui no Seara Espírita, é um feliz ano novo, mas que possa ser um novo ano nas nossas vidas, não apenas uma folhinha do calendário que muda, né? Não apenas um novo dia, não apenas um novo ciclo, mas que seja o ciclo, o ano, um ano de transformação, um ano de crescimento espiritual, um ano de conquista das nossas virtudes, né? De nós realmente utilizarmos esse tempo bendito que Deus nos deu na nossa construção enquanto espíritos imortais que somos. Então, que a espiritualidade superior abençoe todos nós, nos auxilie na nossa proposta de nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhores, a cada dia uma versão melhorada de nós próprios. Então, um feliz 2024 para todos nós e muita gratidão por 2023 que tanto nos ensinou. Assim seja. Muito obrigado novamente, obrigado a todos vocês que nos acompanharam este ano. A gente não para, então fica o convite para sempre nos acompanhar todo sábado, às 9 horas da manhã, pela Rádio Correio da Serra e também pelo YouTube M. Barbacena. Que todos tenham um excelente ano, que a gente possa, virada de ano, um excelente 2024, que a gente possa então aproveitar e nos reformar e buscar sempre o melhor para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Que assim seja. Até ano que vem.